Michael próximo do Grêmio, avançou. Eu vou te dar 5 fatos para entender o que está acontecendo. É real, é verdadeiro, o Grêmio quer Michael. O Renato já deixou claro isso. Só que a negociação está avançando e tem novidade. Então eu vou te dar 5 fatos para entender o que está acontecendo. Mas antes, o último fato é super importante. Super importante. Mas antes, eu quero aqui dar as boas-vindas, convidar os nossos patrocinadores para aparecer na tela. São os meus parceiros. De Petit, escola italiana de pizzaria. A melhor pizzaria do mundo. Procurem na sua região, na Serra, no Litoral, região metropolitana, Vale dos Sinos, sempre tem uma De Petit. Arquiteto Anderson Alves para reformar tua casa, teu apartamento. Atende em todas as regiões do Rio Grande do Sul. E Laboratório do PEC, fica em Porto Alegre e faz sua palmilha. Vai lá, uma palmilha computadorizada para não ter mais dor no pé, no tornozelo, no joelho. 40% de desconto na avaliação, se falar que viu meu conteúdo aqui do canal Careca de Saber TV. E Magu, minha casa de apostas, hein? Vai lá e aposta no Grêmio, que é sempre vitória. Gol do Soares é a minha sugestão. Gente, vamos para os fatos que são muito importantes. Volto a repetir, o fato número 5 é o mais importante. Só que para você entender o fato número 5, tem que ouvir os outros fatos. Então vamos lá. Primeiro, fato número 1. É o mais recente. Teve partida do Al Hilal, a equipe do Michael, e ele não foi relacionado. Isso é algo raro? Não. Ele já não foi relacionado outras vezes. Mas é um indicativo de que ele não é um jogador fundamental para a sua equipe, né? Ele não foi relacionado por causa do número de estrangeiros. Então ficou de fora. Ou seja, o Michael não faz, não está, digamos assim, nos planos principais da equipe. Ele deve sim ser negociado. Aí a gente vai para o fato número 2. O Al Hilal quer sim vender o Michael, né? Essa é a vontade da equipe da Arábia Saudita. Eles querem vender o Michael. Então o fato número 2, que é muito importante, porque não adianta o Grêmio ou outra equipe chegar lá, bater na porta, queremos comprar. Ah, mas a gente não quer vender. Não, eles querem vender. E aí vem o fato número 3. Tem valor. Qual é o valor? 44 milhões de reais. Eu gosto de dar em reais para a gente ter uma noção melhor. 44 milhões de reais. Esses dias o Palmeiras tentou pagar 27 milhões de reais para os árabes. E eles, não, 27 milhões não. Queremos 44 milhões de reais. Então, ó, tem 3 fatos bons aí. Não foi relacionado, querem vender, tem preço. 44 milhões de reais. Vamos para o fato número 4. Digamos assim que esse fato é super importante também como último. Vocês lembram daquela janta que teve entre o Celso Rigo, o tio do arroz, também conhecido assim, o Renato, o Calef, né? O Calef, dirigente do Grêmio, e o Antônio Brum, dirigentes do Grêmio, Calef, Antônio Brum, o Renato e o Celso Rigo, o tio do arroz. Esse fato número 4 é muito importante porque é o seguinte, dificilmente o Renato sai do hotel. O Renato não é visto em restaurante, não é visto em choperia, em sorveteria, em supermercado. O Renato não sai do hotel. Quem não gosta? Tá velho também, tá cheio de mania, então ele fica no hotel. CT, hotel, arena ou quando tem jogo fora de casa. Mas ele não anda por Porto Alegre, ele não sai para jantar. O Renato não é visto, que nem o Soares é visto, por exemplo, na Serra Gaúcha. Então o Renato saiu para jantar. E ele foi lá fazer o quê? Ele não foi apenas conhecer o Celso Rigo, porque ele já conhecia, né? Já tem imagem dos dois no vestiário, é uma relação de longa data. O Renato foi convencer o Celso Rigo a dar as garantias bancárias para contratar Michael, para explicar a importância do Michael para o funcionamento do esquema dele, para explicar a importância do Michael para trabalhar junto do Soares. E Renato teve sucesso. É óbvio, você já imaginou, se você, digamos, é o Celso Rigo, tem uma empresa ou tem uma indústria, uma fábrica, e aí o teu maior ídolo chega pra você, chega o Renato. Pô, fulano, me consegue aí as garantias bancárias, me ajuda aí, vai ajudar teu time do coração, eu sou teu ídolo, me ajuda. Então mais ou menos assim, imagina essa cena, o Renato chega do teu lado e te pede uma ajuda. E aí você como gremista, tem condições de ajudar, não ajudaria? Então o Renato sim teve sucesso nessa conversa com o Celso Rigo e claro que os dirigentes do Grêmio estavam ali para dar o aporte. Só que não tinha, depois da negociação com o Soares, tanto o Calef quanto o Brum, se reunirem com o Celso Rigo e pedir mais esse apoio. Eles precisavam de reforço, e o reforço foi simplesmente Renato Portaluppi, o maior ídolo da história do clube.
Você pode contestar o Renato como técnico, eu vejo que muita gente, pô, o Renato não escala os meninos, pô, o Renato coloca o Thiago Santos, ok, esse debate vale. Mas a figura do Renato como ídolo, ela é inquestionável, né? Ninguém vai questionar o tamanho do Renato. Então esse peso que o Renato trouxe para a reunião e ele teve sucesso. Número 5. Na última coletiva o Renato falou, né, algumas palavras ali foram fundamentais para entender o que o Renato falou. O Renato disse o seguinte, queremos o Michael, ele vai deixar o Grêmio em outro patamar, e foi nessa linha que o Renato falou com o Celso Rigo, olha, o Grêmio vai ficar em outro patamar, para ajudar a convencer, ter as garantias bancárias. E o Renato explicou na coletiva que ele tem que quebrar algumas barreiras, né, para contratar o Michael. Ou seja, o Grêmio está avançando na negociação. As barreiras são as seguintes, e aí sim é muito importante isso. Vai pagar de que forma essa entrada, né? Porque 44 milhões de reais é um absurdo de dinheiro, mas ninguém paga à vista os 44 milhões de reais, né? O Grêmio não vai pegar os 44 milhões e vai dar à vista, o Grêmio vai parcelar isso, né? Vão ser 44 parcelas de R$1 milhão, vão ser 24 parcelas, dá uma entrada à vista e depois começa a pagar daqui meio ano. Enfim, é isso que o Grêmio precisa acertar. É claro que tem concorrência do Palmeiras, tem concorrência do Flamengo, mas o Grêmio tem a favor as garantias bancárias e tem a palavra do Michael, que é super importante. O Renato conversou com esse jogador, o Renato conseguiu convencê-lo a jogar no Grêmio. E não foi difícil, pelo tamanho do Grêmio e pela relação que os dois têm. E o Renato sim teve sucesso nessa jantar. Quem não teria, né? Quem é que não seria convencido por Renato? Um gremista, como é o Celso Rigo, que tem condições de ajudar, né? Vai ajudar nessa questão também. O Grêmio vai contratar o Michael. Detalhes. Detalhes não é a palavra, mas avançou. O Grêmio está perto de contratá-lo. O Grêmio tem uma negociação e está bem encaminhado. Agora é torcer para que tudo dê certo. O Grêmio sabe onde quer chegar. O Grêmio tem os seus caminhos. Teve sucesso a janta. Renato vem falando que o Michael também teve sucesso. As coisas estão avançando. Gente, obrigado pela companhia. Tô careca de saber que é um prazer falar de gremista para gremista. Te inscreva no canal, vamos juntos. Sempre quando eu tenho informação, eu tento passar para vocês com a maior, digamos assim, com a maior clareza das informações. Então por isso que eu falei 5 fatos, para que vocês possam entender cada fato melhor, tá bom? Assim também fica mais fácil de explicar. Obrigado, tamo junto. Vamos, Grêmio!